De cada 10 pessoas que passam fome no mundo, 7 são agricultores. Trata-se de um absurdo, porém real paradoxo. Estamos falando de pessoas que comem o que plantam, praticam uma agricultura rudimentar, com pouco ou nenhum acesso à tecnologia e que são muito vulneráveis tanto aos eventos climáticos quanto às intempéries do mercado global de alimentos. Estão fora do jogo da agricultura comercial. Sem financiamento, sem ter como aumentar o volume de produção, sem conseguir vender o que produzem, estão presos à pobreza. Uma forma de interromper esse ciclo vicioso e colocá-los na economia é dando apoio àquilo que eles sabem fazer, a agricultura. Na entrevista de hoje da série especial que o Futuro exibe sobre pobreza e desigualdade, a gente fala sobre as relações entre o incentivo à agricultura familiar e o combate à fome e à pobreza. A entrevista é com Helder Muteia, representante no Brasil da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, mestre em agroeconomia e ex-ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural em Moçambique, no país onde ele nasceu. Então, muito obrigada já por estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto. E eu já li aqui, quero começar falando que eu já li aqui algumas declarações suas, onde o senhor costuma dizer que a agricultura familiar, quer dizer, o pequeno agricultor, a FAO entende que ele esteja inserido no agronegócio. Quer dizer, ele precisa estar dentro do jogo comercial da agricultura para poder continuar sendo um agricultor e viver disso. Isso é o desejo, mas a gente sabe que isso não é a realidade em muitos casos, né? No Brasil pode ser um pouquinho diferente, mas também temos esse problema no Brasil. Então, o agronegócio a gente sabe que é excludente para a agricultura familiar. Existe aí, ocupa o espaço que muitas vezes a agricultura familiar poderia ocupar. Quando é que isso pode deixar de acontecer? Quando é que e qual é o papel da agricultura familiar no tabuleiro aí da segurança alimentar no mundo, da produção e do agronegócio? É verdade. Nós na FAO dizemos que há 4 pilares para que nós possamos apoiar a agricultura familiar. O primeiro é criarmos acesso aos recursos naturais, basicamente terras e água para irrigação. 2, acesso à tecnologia, que é fundamental que o agricultor possa ter capacidade de competir no mercado. Portanto, isso requer investimento em tecnologia. 3, acesso ao mercado. O agricultor tem que ser capaz de vender o que produz, ter recursos, obter rendimento da sua atividade. E, finalmente, acesso ao crédito, está todo o pacote financeiro, crédito e seguro agrícola. Portanto, com estes 4 pilares, nós conseguiremos que a agricultura ela possa desenvolver-se e, ao mesmo tempo, possa resolver 2 problemas. O primeiro é da disponibilidade de alimentos, que é fundamental que o agricultor possa produzir e aumentar os alimentos. Investindo em agricultura familiar, aumentamos a disponibilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós combatemos a pobreza de quem produz. Sabemos que a agricultura familiar é a mais vulnerável, a mais sujeita a situações adversas. Então, é muito importante que nós possamos ajudá-la a combater a sua pobreza através do aumento do rendimento. Portanto, investindo na agricultura, na pequena agricultura, na agricultura familiar, teremos 2 problemas resolvidos. Pois é, mas temos aí 7 em cada 10 agricultores passando fome no mundo, né? Sim, como já disse, é paradoxal. O que é um absurdo completo. Né? Quem são essas pessoas? Que são pessoas muito, muito pobres e elas estão onde? Na África, no sul da Ásia? Estão na África, sul da Ásia e, em parte, na América Latina também. Na América Latina também tem, é menor número comparado com a África e o sul da Ásia, mas também temos países muito, muito pobres na América Latina. Então, estamos falando de comunidades rurais, estamos falando de pessoas que se definem como agricultores como a sua atividade dominante, e estamos falando em África, onde as pessoas estão numa situação de pobreza extrema, pobreza abjeta. Quer dizer, mais de 80% da população lá se diz produtores agrícolas. Portanto, é importante que nós possamos pegar nessas pessoas e conferir-lhes o acesso aos 4 pilares que eu já referi, para que eles possam integrar-se na economia e assim combatermos a pobreza, que para mim é a mãe da fome. A pobreza é a mãe da fome. O Brasil está numa... A gente imagina... O Brasil, sim, há fome no Brasil ainda, apesar de uma série de políticas públicas terem feito o país avançar nesse sentido, né, reduzindo a pobreza, a fome e inclusive a desigualdade nos últimos 10 anos. Mas no Brasil ainda morre-se de fome
pelos mesmos motivos que muitas pessoas na África, no sul da Ásia ou na América Latina. De alguma forma, o Brasil também já se destacou em relação à agricultura familiar, em relação aos outros países da América Latina? O senhor pode dizer que o Brasil tem uma posição hoje privilegiada em relação à agricultura familiar? Qual é a situação do Brasil? O Brasil está numa situação privilegiada e o mundo hoje olha muito para o Brasil, porque o Brasil está fazendo esta batalha contra a fome, contra a pobreza, de forma eficaz e eficiente e muito com ganhos e sucessos palpáveis e assinaláveis. E o Brasil está fazendo isso hoje. Se nós formos à Suécia ou à Dinamarca perguntar como eles fizeram isso, já não se lembram, se calhar. Mas o Brasil está fazendo isso hoje e isso nos ajuda a colher experiências que possam ser partilhadas com outros quadrantes do mundo, na América, digamos, no sul da Ásia e em África. As tecnologias produtivas e também tecnologias sociais. Eu chamo muito a atenção quando falo que é importante que nós tenhamos tecnologias produtivas, melhores sementes, de como arar a terra, como fazer a irrigação, mas também como organizar as pessoas. Portanto, é importante que nós possamos reconhecer que o Brasil, que nos últimos 10 anos, digamos, reduziu em cerca de 10 milhões de pessoas que passavam fome, saiu de 23 milhões para cerca de 10 milhões nos últimos 10 anos, e só nos últimos 3 anos melhorou em 13%. Portanto, o Brasil está crescendo de forma clara. Mas isso se deveu a políticas públicas muito concretas. Políticas públicas naquele grande pacote, digamos, do Fome Zero, e que agora estão no Brasil sem miséria, também estão integrados. Portanto, o processo evoluiu para uma situação mais abrangente de combate à pobreza. Mas é importante que nós possamos, e nessas políticas públicas, nós vemos que há políticas de apoio ao setor familiar. O programa Mais Alimentos, o programa de aquisição dos alimentos que permite acesso ao mercado, a alimentação escolar. Portanto, a alimentação escolar é extremamente fundamental, porque o Brasil, criando esse programa de alimentação escolar, ele investe no futuro. Portanto, com a alimentação escolar, a merenda escolar, melhorou o ingresso e a permanência nas escolas. E nós estamos combatendo a pobreza a partir da raiz. Portanto, o Brasil esse tipo de programas fomenta a permanência na escola e o ingresso à escola e combate a pobreza da raiz. E nós criamos aí fatores positivos de mobilidade social e fazemos com que essas pessoas que são pobres não fiquem aí encurraladas na pobreza, no ciclo de pobreza, os seus filhos também tenham a oportunidade de ascender a classes sociais mais privilegiadas. Queria dizer que os programas de merenda escolar fomentam também a agricultura familiar, o pequeno agricultor, incentivam o pequeno agricultor, porque as compras são direcionadas para a agricultura, são feitas localmente. Isso é muito importante. Há uma cota de alimentos que devem ser adquiridos da agricultura local. E aí queria ressaltar o papel dos municípios. Os municípios têm um papel fundamental porque eles é que são os implementadores e fazem isso com muita paixão, com muita dedicação, e queria desde já dar os parabéns, porque não adianta termos políticas públicas quando as autoridades ao nível mais básico, mais elementar, mais comunitário, elas não assumem, não entendem e não sabem como fazer valer esses valores. Realmente importante. Hoje, 70% do que vai para a mesa, dados da FAO, né, do que vai para a mesa dos brasileiros, então, nosso arroz, feijão, verduras, legumes, o que nós comemos, é produzido pela agricultura familiar no Brasil. Os pequenos agricultores é que fazem essa produção para a mesa, para o prato dos brasileiros. É verdade. Por outro lado, o Brasil é um grande produtor de commodities agrícolas que são cultivados em grandes extensões de terra, é uma produção que vai para o mercado internacional. Então temos aí um modelo que no Brasil é um modelo que privilegia a agricultura familiar por um lado e nos ajuda na balança comercial para o outro, tem um valor macroeconômico muito importante. Esse é um modelo, na sua opinião, que é um modelo que pode ser replicado em outros países de tradição agrícola, como o Brasil? De vocação agrícola, melhor dizendo. Sim, como modelo, ele pode ser replicado, naturalmente adaptado às diferentes circunstâncias econômicas, sociais e culturais. Mas o essencial que foi feito aqui no Brasil é que é um investimento na agricultura familiar e é um conjunto de políticas públicas que favorecem e criam espaço para essa agricultura. Portanto, há um nicho no mercado que foi criado para esse setor que é vulnerável em princípio e que
acaba dinamizando, acaba combatendo a pobreza e acaba gerando espaço para todos. Já visto que no Brasil o setor familiar ganhou esse espaço e contribui em digamos, 70% para aquilo que chega à mesa, ao prato do brasileiro, mas também o setor comercial, o agronegócio ganhou espaço e se expandiu. Portanto, essas políticas não roubaram espaço ao agronegócio, fizeram que houvesse uma sinergia entre as duas vertentes da produção alimentar. Mas é o modelo ideal, então, ou não se pode considerar É o modelo esse que funciona, digamos. É o modelo que aqui? funciona no Brasil e é um modelo que, com certa forma de adaptação, se pode aplicar. O que nós estamos fazendo através da cooperação Sul-Sul, em África, particularmente, e também dentro da América Latina, é levar políticas públicas em função da demanda. Portanto, há países que têm mais uma demanda de programas de geração de mercado. Levamos um modelo da aquisição de alimentos do setor familiar. Há situações de grandes carências alimentares. Levamos a alimentação escolar. Setores onde nós temos o grande problema de investimento. Levamos o pacote do Mais Alimento, que cria acesso a pequeno maquinário, acesso a fertilizantes, acesso a sementes de qualidade. Portanto, em função das características da demanda, nós levamos aquilo. Porque o Brasil tem tantas políticas, tão diversidade, é uma sociedade tão complexa que temos centenas de políticas públicas atuando e agindo numa direção. Então, nós levamos em função daquilo que pode ser positivo numa realidade específica. Uma coisa muito positiva que acontece aqui no Brasil é o CONSER, não sei se conhece, é um conselho que reúne a sociedade civil e o Estado numa única plataforma e que recomendam à Presidência da República diretamente e ao Parlamento que políticas devem ser adotadas e com que intensidade. Isso é muito importante, porque através do diálogo você sabe exatamente em que medida e você mede, porque todas as políticas são referendadas sistematicamente. Então, é importante que nós tenhamos, portanto, um pacote complexo e que corresponde à realidade. O Brasil tem a sua realidade e tem as políticas públicas que estão funcionando. O Brasil é um laboratório hoje em dia. É um laboratório para o mundo, para a FAO também, e porque está fazendo essa revolução no setor de alimentos com sucesso. E tudo que chama a atenção do mundo. Então, e nós estamos levando este buquê de alternativas para o mundo. Dizer, olha, veja só, o Brasil faz A, B, C e D. O que é que pode ser aplicado aqui? A mesma perspectiva do diálogo tem que ser aplicado lá. É preciso que a sociedade civil seja consultada, os políticos locais sejam consultados, que haja uma reflexão, um debate, que haja um diálogo, para que possam dizer, ok, para a nossa realidade, o que melhor funciona é A, B e C. E é por isso que, muito recentemente, a FAO tem privilegiado a colaboração com estados e até com municípios, porque alguns países em África são tão pequenos que correspondem mais à dimensão de um município ou à dimensão de um estado. Então, uma cooperação com um estado, digamos, do Paraná, o estado de Minas Gerais, será, se calhar, mais efetiva. E nós estamos encorajando os governos estaduais para estabelecerem acordos de cooperação no setor de alimentos e possam, assim, partilhar as suas experiências. Helder Muteia, muitíssimo obrigada por essa conversa. Muitíssimo obrigado. Bom, e a nossa conversa termina aqui. Eu agradeço muito a sua companhia com a gente até agora. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.